Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra e trazer para nós verdades e trazer para nós também fortalecimento, sempre por meio do seu pão, por meio da sua palavra que é poderosa para salvar, restaurar, libertar, conduzir e determinar. Vamos lá, vamos para mais uma conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, evangelista e historiador Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir do verso 51, para aquilo que o Senhor quer falar. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Glória a Deus. Irmãos, esse é um dos muitos acontecimentos a qual o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. E também nos ensina, o Senhor vem nos ensinando por meio das suas escrituras, irmão. E o foco é atingir a superioridade de Cristo. Eu gosto sempre de dizer isso para vocês para que fique bem gravado. Cristo é o alvo. E se nós quisermos andar como o Mestre andou, se quisermos obter o favor de Deus, se quisermos desfrutar da graça que emana da cruz, devemos seguir os seus passos. E como faz isso, irmão Alisson? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham a mesma atitude que Cristo Jesus. E aqui nós vemos, e esse texto traz bastante ensinamentos para nós sobre a vida do Mestre. Quero fazer as aplicações pertinentes com vocês. Diz assim, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. O que esse versículo mostra para nós, irmão? Mostra justamente que Jesus também carregava uma promessa. Qual é a promessa? Ele voltar para o céu, ser elevado ao céu e se assentar ao trono do Pai. Jesus carregava uma promessa, irmão. A manjedoura fala justamente do início dele aqui, fala justamente daquilo que ele veio fazer, ou seja, se tornar pequeno. Ele é o Deus encarnado, a palavra encarnada, então ele veio mostrar para nós como fazer. E toda a caminhada dele, a cruz, aquilo que ele carregaria, seria o processo. E a palavra fala em Hebreus 12, versículo 2, que ele suportou toda a vergonha e tudo aquilo que ele sofreu pela alegria que lhe fora proposta. Além disso, a salvação e o resgate de muitos. Como ele executava muito bem nesse texto que nós lemos. Ele estava indo para Samaria, estava indo na missão. E a palavra fala que como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, ou seja, viver a promessa. Ele partiu com determinação para Jerusalém. Jerusalém sempre vai falar para nós da vontade de Deus. Sempre quando era ali que ele sucumbiria, bem na capital de Israel. Era ali que ele sucumbiria na frente de todos. Para quê, irmão? Porque esse mensagem deixa bastante claro para nós, irmão, que como se aproximava o tempo, irmão. Então o tempo está passando, irmão. Isso quer dizer que nós estamos mais próximos. Irmão, minha irmã, essa mensagem ela vem como para acender o fogo da esperança em nosso coração. Você já não é o mesmo de antes. Você pode observar que você já está mais firme, mais forte, minha irmã. Você já não é mais a mesma pessoa de ontem, o tempo está passando. Isso quer dizer que nós estamos mais próximos daquilo que o Senhor tem para se cumprir em nossa vida. Para toda promessa há um tempo determinado. Eu quero repetir isso. Para toda promessa há um tempo determinado para nós chegarmos perto do nosso destino profético. Vamos ler novamente. Como se aproximava o tempo de ser elevado. O tempo está passando, meu irmão. Então, suporta firme esse processo, porque a palavra fala em Romanos 8, 18, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Só não se manifesta se nós não suportarmos, e eu creio que você já está bem mais firme, mais forte e mais consciente. A palavra e a promessa de Deus, elas vão tomando vida dentro do nosso coração.
Olha, a palavra fala no versículo 52. Por isso enviou mensageiros a um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Irmão, enviaram a um povoado. E em Naum 3,7 fala que o Senhor sempre envia os seus profetas para avisar o dia do Senhor. Para alguns julgamento, irmão, para outros juízo e para outros também tempo de viver promessa. O dia do Senhor sempre será carregado dessas manifestações, irmão. Alguns vão viver promessas, outros vão viver juízo e outros vão viver julgamento. Qual que é a diferença? A promessa é a bênção. O juízo é a disciplina de Deus. E o julgamento, o julgamento pode ser até mesmo a rejeição, como o caso de Saul. Nós temos na palavra de Deus. O juízo nós podemos tratar, por exemplo, como o caso de Jonas, que estava fugindo da vontade do Senhor. Mas aqui está falando que enviou mensageiros adiante do povo, a fim de fazerem preparativos. Porque, irmão, é necessário se preparar. É necessário que nós estejamos prontos. Não é de qualquer jeito. Vou te dar uma palavra bem simples, irmão. Você tem uma promessa de casamento? Você tem, meu irmão, uma promessa de casamento? Como você acha que deve estar pronta? Ficando com Gideão e os 300? E você, meu irmão, você acha que Dalila faz parte do pacote? Jezabel, você crê que é isso? Que deve estar no seu contato de WhatsApp, é isso? Você acha que Deus não olha lá do céu? Você acha que é isso, o estar preparado? Eu gosto de um texto de Mateus 25, porque mostra para nós, irmãos, mostra para nós justamente essa questão. Eu vou chegar lá na frente a respeito dela, mas eu quero dizer, irmão, eu quero dizer que sempre haverá quem diga que ele vem. E nesse texto de Mateus, capítulo 25, versículo 6, mostra. Deixa eu puxar para vocês. Esse texto mostra a história escatológica da volta, dos fins dos tempos. Havia 10 noivas, irmãos. 5 estavam preparadas e 5 não. 5, todas elas tinham as lamparinas em sua mão. A lamparina fala a luz, que aponta o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, tinha uma direção de Deus, tinha uma direção. 10 noivas. Irmãos, então haverá sempre quem diga que ele vem. Olha, enviaram os mensageiros adiante do povoado samaritano para fazer os preparativos. Quais eram a diferença? No capítulo 25, versículo 6, a palavra diz o seguinte. Olha o que acontece, fala assim, à meia-noite elas foram acordadas pelo grito. O noivo está chegando, chegam para recebê-lo. Quem é o noivo, irmão? O noivo é o cumprimento da promessa. O noivo está chegando, então sempre haverá um maluco. Elas estavam dormindo, irmão. E dormindo fala justamente de um estado de inconsciência. Qual que era a diferença, irmão? Era que algumas tinham preparado o azeite de reserva. E o azeite de reserva fala justamente de um preparo por meio das boas obras, por meio daquilo que o Senhor nos colocou. O caminho que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nele. É um caminho de justiça e de retidão. É um caminho de devoção. É um caminho a qual nós podemos ser preparados, lapidados, para receber do Senhor aquilo que Ele prometeu. A vinda do noivo fala de cumprimento de promessa, fala de um tempo escatológico, mas a palavra fala que 5 estavam preparadas e 5 não, irmão. Então, sempre haverá quem diga que ele vem. Nós vemos hoje a palavra sendo espalhada, irmão. Olha, e no versículo 53 mostrou aqui alguma coisa para nós que nós precisamos aprender. Fala, contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus. Por quê? Tinha um motivo, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Irmãos, havia uma rixa entre Samaria. Essa rixa é bastante conhecida. Tanto que os samaritanos, nós vemos ali em João 4, a mulher cria que era uma disputa religiosa, irmão, que passou ao longo do tempo, que houve ali no reinado de Jeroboão uma divisa, o reino do sul e o reino do norte. Os samaritanos, os judeus se recusavam até mesmo percorrer aquele caminho, apesar de ser uma mesma nação, apesar de ser um mesmo povo, se recusavam.
Por quê, irmão? Porque tinham traumas. Durante aquelas rixas, mortes aconteceram. Havia traumas e feridas que não haviam cicatrizadas por meio do perdão. Então, por causa disso, recusaram Jesus, irmão. Porque nem todos estão prontos para viver o novo. As feridas ainda estão sangrando. Ainda está machucado, machucada. E pessoas que estão feridos e machucados, irmãos, eles têm uma tendência bastante carnal. Qual? Vamos ler novamente aqui, ó. Fala assim, ó, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém, mas ele estava indo para Samaria. Ele ia visitar a bênção de Deus. Jesus representa chegando a bênção de Deus, irmão. E muitos não estão preparados para viver o novo, porque parece que ele está indo para Jerusalém. Parece que a situação é diferente. Parece, sabe, quando a gente olha para uma pessoa e, sabe, às vezes por causa do rosto dela, a gente tem a impressão de que ela não nos vem nos abençoar, mas tem muita pessoa, meu irmão, que tem cara de bravo, mas o coração é de criança. O irmão Alisson é assim, eu tenho cara de bravo, é algo que me protege, irmão, eu guardo o meu coração, mas o meu coração é de criança. Quem conversa comigo sabe que eu sou bastante brincalhão no meu íntimo, é algo que eu aprendi também. Eu era brincalhão com todos e era uma forma de tentar ali talvez atrair atenção, não sei, é a minha essência, irmão. Eu sou bastante brincalhão no meu íntimo, mas hoje eu não deixo isso transparecer para todos. Por quê? Porque muitas pessoas acabam se aproveitando dessa, achando que isso é uma fragilidade. Humildade não é fraqueza, irmão, não é não. Mas o Senhor Jesus mesmo em João 7, versículo 24, ele fala para nós uma mensagem bastante expressiva, e eu creio que cabe exatamente nesse texto que nós estamos ministrando, servindo hoje. Ele fala, parem de julgar pela aparência, mas julguem pela justiça, ou seja, pela reta justiça, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a reta justiça. O Senhor é a nossa reta justiça, irmãos. Então nós devemos julgar assim, mas não pela aparência. E foi o que os samaritanos fizeram. E no versículo 54 mostra, porque para toda ação há uma reação. Eu quero repetir isso. Para toda ação há uma reação. Eu creio que essa palavra vai de encontro a corações que sofreram rejeição no último momento. O Senhor Jesus estava sendo rejeitado, irmão. E com isso, aqueles que estavam com ele também estavam sendo rejeitados. E olha o que aconteceu. Percebendo isso, Tiago e João disseram, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Foram orar, foram conversar com o Senhor sobre tudo aquilo que estava acontecendo. O quão é importante é, irmão? Muitas coisas podem se resolver se nós fizermos uma oração antes. Sabe, muitas coisas mesmo. Só se atinge a glória através da oração. Mas o que nós aprendemos sobre isso, irmão? Que percepções enganosas podem nos levar a uma direção totalmente errada, a uma direção que não combina com o Senhor. Por quê? O Senhor repreendeu eles ali na frente. Nós vamos chegar ao momento da repreensão, irmão. Mas aqui nós precisamos aprender que antes de tomar qualquer decisão, nós devemos consultar o Senhor. Os discípulos querem fazer cair fogo. Por quê? Porque se sentiram rejeitados, irmão. Muitas vezes o Pedro impulsivamente, irmão, agiu. Ele cortou a orelha de Malco numa tentativa de defender o mestre. Muitas vezes nós queremos defender a palavra do mestre à força. Mas qual foi a palavra do mestre para Pedro? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A vingança pertence a Deus, irmãos. Nós não precisamos mesmo, sabe, sujar a mão. A justiça, a nossa justiça, ela vem do Senhor. A nossa justiça, ela vem de um Deus, e o nosso Deus é de paz. Não é verdadeiro quando diz o quão bom é que os irmãos vivam em união. Salmo 33, versículo 2, não é isso que diz? Mas nós não precisamos forçar. Paulo fala que, se possível for, nós devemos manter a paz com todos. Justamente ali em Romanos capítulo 14, irmão, no versículo 10 em diante. E para se manter a paz, precisa se subentender que as duas partes devem estar em paz para todo relacionamento, mas alguns não vão querer nos receber.
Alguns vão nos rejeitar. E porque nos rejeitaram, nós devemos orar para cair fogo do céu, irmão? Ou devemos ferir com a espada? Ou devemos pedir para Deus que exerça julgamento? Não, irmão. O Senhor não veio para isso. Nós vivemos ainda o tempo favorável do Senhor. E isso tudo serve para nos aperfeiçoar em amor, irmão. Minha irmã, isso tudo serve para nos aperfeiçoar. É muito difícil amar alguém que nos rejeita. Fala a verdade, não é? A verdade, a vontade é essa aqui, cair fogo do céu, sair correndo, deixar para lá. Mas em Mateus 24:4, o Senhor diz para nós, para o Senhor, ele fala, ó irmãos, não deixe que ninguém engane vocês. Não deixe que ninguém engane vocês. Não é pelo engano, as percepções enganosas podem nos levar a caminhos enganosos. O caminho de engano, irmão, ele é bastante similar com o caminho da verdade. A Eva caiu ali por uma distorção da verdade. Aquilo que nós chamamos de heresia, irmão. A verdade e a mentira juntas. Não é por aí. Não é por aí o caminho. Deus tem uma vontade que deve ser revelada através dessa oração. Eles fizeram o certo. Olha, e aí o que aconteceu? Vamos ler? Fala assim, ó. A palavra Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E aqui eu quero fazer total diferença desse texto, irmãos. Qual que foi a diferença aqui? Irmão, tanto os samaritanos quanto os discípulos estavam pecando, no meu entender. Mas a diferença está totalmente com a proximidade que está de Jesus, porque eles falaram e Jesus se voltou para eles. Irmão, se voltar é como se, vamos dizer, esses dois textos aqui, ó, eles estão indo na mesma direção, aí a hora que eles falaram, Jesus se voltou para eles. Jesus se aproximou deles. Jesus não condenou eles. É maravilhoso. Jesus se voltou para eles. O amor chegou mais perto deles, irmão. E por isso a oração se faz totalmente pertinente. Por isso nós estarmos... E essa é a diferença, irmão. É a diferença. A diferença não está naquilo que eu faço, naquilo que eu prego. Não. A diferença está em estar próximo de Jesus. Isso é o que vai fazer total diferença na vida de um cristão, irmão. Olha, é isso que determina... É isso que conduz, irmão. Olha, o irmão Alisson, eu quero falar aqui sobre mim, porque eu posso falar sobre mim e usar sobre eu sobre exemplo. O irmão Alisson, ele sem Jesus, irmão, é escória, é barro, é ruindade, maldade. O que vocês veem de bom em mim, pode saber, irmão, vem disso aqui, ó. Sabe, sem ele, irmão, eu não posso fazer nada. Sem ele, eu não posso dar fruto. Sem ele, meu irmão, não há verdade. Sem ele não há, meu irmão. Olha, eu quero ler com vocês Provérbios 16, versículo 9. A palavra diz o seguinte: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Entende? Os planos deles eram fogo do céu. Mas o Senhor falou, não é a hora. Sabe, haverá a hora de julgamento, irmão, e eu não tenho dúvida disso. O Senhor é um Deus de justiça e de verdade, sim, mas é Ele que entende o coração de cada pessoa. Ele estava vendo sangrar a ferida ali as pessoas e pudessem ainda ter restauração. E essa é a verdade, que o Senhor veio para restaurar, irmão, todas as coisas. Olha, e aí nós entendemos e fala assim, ó, e seguiram para o outro povoado. Em algumas versões fala assim, ó, vocês não sabem como é o coração de vocês, pois o Filho do Homem não veio para destruir vida, mas salvá-la. Na minha versão está só assim, seguiram para o outro povoado. E eu quero me ater justamente àquilo, irmão, porque não era momento de destruição. Há julgamento? E nós devemos pregar o julgamento? Devemos, irmão. Devemos anunciar as boas novas na completude da sua palavra. Não há uma ideia de salvação desassociada de uma ideia de condenação. E muitos já estão vivendo condenação. Eu vivia muito tempo atrás, irmão. Eu senti o peso da condenação dos meus pecados, dos meus muitos pecados na minha pele. E eu sempre falo para vocês, eu vim de lá, eu não quero voltar para lá.
Não quero. Então não importa o que aconteça, irmão. E seguiram para o outro povoado. Eu quero te dizer, isso é uma ideia de continuidade, de perseverança, porque nós vamos voltar no começo dos textos, como se aproximava o tempo de ser elevado. Não importa o que aconteça, não importa como está a sua casa. Eu creio que essa ministração, essa pregação vai ao encontro de pessoas que foram rejeitadas, que lideram com a dura realidade de que as pessoas estão sangrando, a humanidade está sangrando, irmão, por causa dos seus muitos pecados. O amor de muitos está se esfriando e o pecado está se multiplicando. Essa é uma verdade e a tendência não é ficar pior. E o que nós podemos fazer, meu irmão? Apenas nos apegar à messa, não importa o que é à frente, apenas siga em frente. Jesus seguiu em frente, meu irmão. Siga em frente. Por quê? Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo determinado haverá colheitas, e colheitas de bênçãos. São colheitas de bênçãos, irmãos. São colheitas de bênçãos. E para isso nós fomos chamados a confiar no Senhor. Não importa como os outros estejam, o que nós podemos fazer, irmão Alisson? Olhar para nós mesmos. E eu quero deixar aqui mais um versículo, que esse foi o versículo hoje que no meu devocional com Deus tocou o meu coração. Eu realmente não tinha percebido a grandeza e a profundidade desse versículo, mas está no livro da sabedoria, Provérbios 23, versículo 18. Quero deixar também, compartilhar com vocês. As palavras que eu compartilho aqui, irmão, são as palavras que Deus fala comigo. Sempre passa no profeta. Provérbios 23, 18. E nós vamos encerrar. Porque ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado, confiando no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e jamais será envergonhado. Creia no Senhor Jesus Cristo e jamais ficará decepcionado. Creia no Senhor Jesus Cristo e não será desiludido. Apenas siga em frente. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.